Olá, boa noite, pessoal. Chegando na área, boa noite, boa noite. 9h30. Hoje eu tô pontual, hein? Boa noite. Vamos começar aí mais umas histórias que nos inspiram. Vamos entrando, pessoal. Boa noite. Boa noite. Oi, Willy. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda. Saudade, mulher. Tu tá linda, hein? Já vi aí. Tô, tô chamando nossa convidada aqui. Vamos aguardando. Boa noite, pessoal. Fabi, tô te aguardando. Oi, Oi, Fabi. oi, Boa noite, boa tudo bem? noite, Tudo bem? tudo e você? Tô ótima. Vamos aí para umas histórias que nos inspiram. Deixa eu só fazer a apresentação, aí falar um pouquinho para quem está entrando agora e não conhece o intuito aqui. Deixa eu arrumar aqui o celular. O intuito da live. Então, assim, eu estou fazendo uma série de lives essa semana para falar de histórias que nos inspiram. Porque eu tenho conversado com vários empreendedores, vários lojistas, e eles estavam desanimados, falando que queriam desistir, as lojas fechadas, tudo o que estava acontecendo aí. Antes da pandemia já vinha uma crise forte, e aí depois de um telefonema de uma amiga, eu resolvi, ela me contou a história dela, ela começou a empreender e depois ela tá ganhando dinheirão e me contou e tá super feliz. E eu peguei e falei, vou contar a tua história e contar de outros empreendedores aí, lutadores, tudo, porque nada é fácil. Mas a gente seguindo em frente, tendo resiliência, tendo amigos, né? Tendo pessoas ali que talvez a gente não enxergue no momento ali, a gente vai em frente e consegue suprir todos esses obstáculos, né? E seguir em frente aí e não deixar que o medo detenha a gente. E aí a Ai, Fabi está aqui para contar essa história. Deixa eu só dar um oi aqui para o Rafa. Oi, Rafa. Seja bem-vindo. Obrigada, Willy. Pessoal, só mais uma coisa. Coraçãozinho aí para o Insta avisar que a gente está ao vivo. Vai que alguém aí já dormiu no sofá e num domingo assistindo o Faustão ali. E aí entra aqui para bater um papo com a gente aqui. Entrou a Vivi Erótica, a Tayako. Sejam bem-vindas aí, pessoal. Lili. Fabi, se apresente aí para a galera. quer dar para me ver direitinho? Tá ouvindo? Dá, Tudo ok? tô ouvindo e vendo. Ai, que ótimo. Então, assim, uma super boa noite, né? Uma delícia esse convite. Poder falar um pouquinho da nossa própria história é muito gostoso. Boa noite para todo mundo aí. Carol, Lili, Vivi, tá aparecendo um monte de gente aí. É legal a gente poder contribuir, né? No momento que não tá fácil para ninguém. É tudo muita novidade para todo mundo, seja quem trabalha com carteira e para algum lugar, seja quem tem o próprio negócio, seja quem não tá, já não estava trabalhando, né? Então viemos aí num momento bem desafiador. É, Contando já aí um pouquinho, para quem ainda não me conhece, eu trabalho como coaching, eu tenho. O foco é autoestima, né? Então eu tenho um trabalho bem bacana com mulheres, para a gente trazer essa autoestima de volta. Autoestima envolve tudo. A gente costuma associar um pouco mais a beleza, a se arrumar, mas quando a nossa autoestima não tá bacana,
relacionamento não tá bacana, profissão não tá bacana, família não tá bacana, porque a gente não tá bem, né? Então, quando a gente não tá bem, nada ao nosso redor vai ficar bem. E aí eu vinha desenvolvendo já um trabalho com mulheres. Deste trabalho com mulheres, surgiu a necessidade da parte sexual mesmo e da sensualidade. Então, fui estudar e me envolvi no mercado erótico para conhecer os produtos e o que existia ali. Então, foi neste momento que eu comecei a trabalhar com os produtos sensuais, mas eu ainda tinha necessidade de conhecer mais, o porquê do produto A e não do produto B. E com isso eu fui estudando a área e fui me aperfeiçoando para poder indicar coisas mais específicas ao que essa mulherada andava me pedindo, né? E aí a gente vai juntando, né? Então fiz um curso de consultoria de imagem, fui entendendo mais essa parte toda da sexologia mesmo, tudo, até chegar o momento que eu abri uma loja física. Esse momento que eu abri uma loja física foi muito interessante porque foi dentro de uma galeria. Então eram aqueles shoppinhos, né? Um shopping de pequeno porte, onde as lojas estão todas ali do ladinho, todas aquelas galerias mesmo. E aí já foi um grande desafio, porque tinha uma resistência do dono do shopping. Não, como assim? Né? Eu fui, na verdade, fazer uma exposição para Dia dos Namorados, fiquei uma semana, e aí ele começou a entender que ele não precisava se assustar, que ele também já quebrou ali alguns tabus com o sex shop. E dali, dessa exposição, eu fui para a loja. E aí até veio um monte de conversa, um medo com vitrine que eu ia montar, um medo com um monte de coisa, mas a loja aconteceu. Ficamos ali por um tempo, tal, e aí eu passei por um outro lugar. Para um lugar próximo, um lugar maior, mas aí já entrou uma outra proposta. Porque já que eu tinha toda essa questão da autoestima, a gente começou a ir colocando serviços ali. E aí já entram alguns aprendizados da vida, né? Que a gente tem que estar aberta a mudanças, porque se você ficar fechadinho no seu mundo, você não vai prosperar, não vai para frente. Você tem que ouvir o que os outros estão dizendo. Isso não quer dizer que é dar importância e deixar de fazer o seu. Mas é o prestar atenção no que está acontecendo, sabe? As pessoas estão te dando dicas, ideias do que está ali. E aí você vai aprendendo a filtrar isso. Nesse momento que eu fui para esse outro espaço, eu acabei aprendendo muito sobre outros serviços da área da beleza. Até porque a minha primeira formação lá foi em marketing, né? Eu trabalhei na gestão de marketing de outros lugares. Essa área da beleza não era para mim até então, né? E aí, mas eu sempre tive muito aberta a conhecer. E aí essa proposta que eu tinha nesse lugar também foi mudando rápido, serviços aparecendo ali, pessoas aparecendo ali. E aí eu digo que eu tive um aprendizado. A gente completaria 3 anos nesse local. E eu acho que esses 3 anos me valeram 20 anos de experiência, assim, do aprendizado com as pessoas e de toda a situação. Nesse local, só para as pessoas entenderem o porquê que eu vou falar tanto de aceitar e entender as mudanças da vida, eu por um tempo tive uma sociedade, e no meio do caminho essa sociedade se quebrou de uma maneira bem complicada, bem difícil, onde eu tive que me desdobrar para lidar com toda uma situação. E aí foi um momento que eu tive que reinventar todo o espaço, toda a minha proposta. Então, de repente, muda tudo e vamos embora. Isso aconteceu há um ano atrás, né? E aí a gente começa a reinventar, mudar, entender, ajustar algumas coisas. Aí, de repente, vem final de ano, tudo lindo. Aí veio o carnaval, tudo incrível. Aí entramos na quarentena.
E aí? E aí faz o quê? Reinventa de novo. Então, assim, e aí uma das questões que eu falei muito, e que eu acho mesmo que foi muito sério na questão da quarentena, era exatamente isso. A gente desacelerar, observar, mas repensar o que é para sua vida. Então, a gente teve essa chance, e eu acho que a gente ainda está tendo essa chance, do que. Porque é tanta coisa que acontece no meio do caminho que, se você não amar o que você faz, você vai entregar os pontos. Então, assim, tem que ter amor. Acho que as questões, e eu faço os atendimentos online, e o que eu puxo muito para quem eu atendo é isso. Você realmente ama o que você faz? Você está feliz mesmo quando o dia dá tudo errado? Porque ninguém está bem o tempo todo. Porque vai ter dias que vão ser mega difíceis. Vai ter dias que você vai ter vontade de desistir. Vai ter dias que você vai falar assim, eu não quero mais isso para mim. Mas aí você vai respirar, vai dormir no dia seguinte. Tem o gás de novo? Porque se eu não tiver amor, eu não vou ter esse gás. Né? Então, assim, é um dos ensinamentos para mim, e eu acho que é o que a quarentena trouxe, é muito isso. É vamos lá, vamos de novo. Né? Mas você está no caminho que você quer estar. Porque a caminhada não é fácil. Nesse tempo de quarentena, eu fechei o local onde eu estava e reabri agora há um mês em um outro local. Um outro endereço, outros clientes, outra rotina, né, de uma forma bem diferente, porque a gente já tem o estresse da contenção do vírus, né, então isso já te traz uma rotina bem diferente a um recomeço. Então, assim, a recomeçar, a buscar clientes como quem abriu agora, a entender as tendências e o que as pessoas querem agora. Então, assim, é recomeçar. E se a gente não tem amor pelo aquilo que a gente está fazendo, recomeçar tem um peso muito maior. Muito maior. Então, acho que assim, a gente tem que estar aberta às mudanças, a gente tem que entender que nem todos os dias são bons, que tem dias que a gente vai desanimar sim, que ninguém é super-herói que acha que, tipo, ai, nossa, então a Fabiana fala de autoestima porque ela se sente incrível e está incrível todo dia. Não. Eu aprendi a respeitar os meus dias e me conhecer. Então, assim, quando eu acho que eu não estou muito bem, a gente busca estratégias para estar bem, né? Então, assim, é música, é assistir o que gosta, é fazer planejamento de alguma coisa. A gente tem que se conhecer, porque aí a gente consegue fazer esses ajustes. Eu acho que viver, a gente vive fazendo ajuste, né? A gente está indo por aqui, daqui a pouco, opa, vou ter que me ajustar e ir um pouquinho mais para lá. E assim a gente vai seguindo. É lindo ver as pessoas se reinventando, né? Eu acho que, como você falou, das histórias que você já vem ouvindo, e quantas pessoas, ao invés de ficar lá chorando nessa quarentena, se reinventou e deu a volta por cima, putz, lindamente, né? Então isso traz gás pra gente também, né? Legal ver o outro conquistando, que a gente sabe que essa situação vai passar, né? Isso vai terminar. A gente vai ser diferente. Eu acredito que sim, né? Uns melhoram, outros pioram, outros se mantêm na mesma, mas eu acredito nessa diferença, assim, e que a gente aprende a se reinventar muito, muito, muito. Eu falo Ô, demais, vou Fá, beber água. ô, Fá, você falou uma coisa muito legal aí, várias, né? Várias coisas aí, mas você falou que se a gente não souber realmente o que a gente quer e gostar daquilo que a gente faz, a gente não vai levantar com aquele ânimo, com aquela vontade todos os dias. Não que quando a gente goste, a gente levante todos os dias, uhul, né? Não, não tem isso. A gente tem que se conhecer, ter um autoconhecimento. A gente até falou sobre isso um pouquinho antes, de usar ferramentas, né, para a gente melhorar nosso humor, melhorar nossa autoestima, tudo.
usar estratégias, né, falando melhor ali, para a gente se conhecer e melhorar isso. Mas a gente gostar, ter um propósito, saber com clareza, ter clareza do que a gente quer, né, do caminho que a gente quer seguir, isso é o que faz a gente caminhar. Qual o nosso propósito? Então, é que nem em outra live a gente comentou disso, de eu quero só ganhar dinheiro. Não é o dinheiro que você quer, é o que o dinheiro proporciona para você. É o que ele vai dar, os bens para sua família, o alimento, uma casa, uma viagem, a experiência de uma viagem. Então, muita gente foca no dinheiro, mas não é o dinheiro em si. O dinheiro é um meio para a gente chegar onde a gente quer. Então, a gente sabendo isso, a gente vai trilhar os caminhos melhor e conhecer melhor por onde a gente pode ir, os caminhos que a gente deve traçar para encurtar esse caminho, né? E contar com pessoas que nem como você, como eu, como outros ali, com as histórias que nos inspiram, de ver pessoas que percorreram esse caminho aí e estão trilhando de maneira mais fácil. Lógico, vai ter outras coisas que a gente vai tombar, mas ter essa resiliência de levantar, porque a gente sabe, tem a clareza do que a gente quer. Né? São Então, as sabe... metas, né, que a gente acaba falando tanto, Sim, assim. Então, nem me eu fala, é o que eu quero, mais falo. é, Vem eu quero ganhar desde que tanto sou por meta, mês, né? mas eu quero por quê? Né? O que foi que você falou? O que isso vai me trazer? Então, Sim, assim, se a gente não tem meta, se a gente não tem sonho, a gente não vai. Qualquer coisa tá boa, né? Ou então a gente vai ficar naquilo que a gente só vai reclamar. Eu só vou reclamar que eu tô sem dinheiro, que o meu emprego não tá bom. Ai, que hoje eu não tive cliente. A gente fica na reclamação. Quando a gente tem um sonho, uma meta, a gente tem que, o que a gente escuta muito é ir para ação, né? Então, assim, ação quando de a gente vai para resultado. ação, oi? Ações de resultado. Você vai Ações e para ações resultados. para o resultado que você quer, direcionadas, né? Com estratégia, com planejamento. Então, se a gente se inspira em pessoas que já trilharam esse caminho, que já fizeram, fica mais fácil. Você não vai às cegas, né? Você E a vai. gente precisa muito ter, né? Acho que assim, Sim, falta um pouco isso, a gente precisa se inspirar nas pessoas. As pessoas confundiram a inspiração com a inveja, né? E não, não, a gente precisa se inspirar, admirar. O que eu falo muito, assim, a área da beleza é uma área muito concorrida, né? E agora que a gente está falando mais desse mercado sensual, tudo. E o que eu falo, mesmo para as meninas que trabalham comigo, a ideia, ela existe. A gente joga para o universo e pronto. Por que a gente não tem medo de concorrente? Porque o coração da Fabi é o que vai fazer aquela empresa. Né? É o coração da Fabi que vai fazer aquele atendimento. Então, hoje é muito mais que um serviço. É você. Então, assim, pode ter lá o salão da Fabi, o salão da Raquel e o salão da Maria. As pessoas vão se identificar com a proposta daquela empresa. Então, assim, ao mesmo tempo que a concorrência de mercado está muito grande, então, mas agora todo mundo faz máscara, mas agora todo mundo entrega comida, mas vai além do serviço que é entregue, do produto que é entregue, né? É da sua proposta, do seu coração, do que você está entregando. Então, quando eu falo, o salão ou o sex shopping da Fabi, por que ele é único? Porque ele tem a cara e as vontades da Fabi, o jeito da Fabi, e é o meu coração, então é o que eu acho legal, é o que não... Então, a gente não tem que ter muito medo disso, essa questão de concorrência que cada vez vai estar maior, né? As pessoas estão cada vez mais buscando. E que sejamos inspirações mesmo, assim, que a gente busque inspirações. Então, por exemplo, quando a gente vai começar um processo de consultoria de imagem, a primeira coisa que a gente pede para a pessoa são as inspirações dela. Então, por exemplo, é uma mulher que ela está almejando ser gerente de uma loja de lingerie,
vou colocar a minha área para ficar mais fácil. É, qual é o estilo que ela quer? Para ela identificar o estilo, ela precisa buscar fotos de mulheres que se vestem de uma maneira que ela admira. Isso é inspiração, isso é a gente olhar para o outro e falando, meu, que incrível, quero ser assim. Lógico que tem uma questão de adaptar com o seu jeito, tudo, mas eu acho que as pessoas precisam dessa inspiração, assim, a gente precisa ter essas pessoas que a gente se inspira. E isso acaba caindo um pouquinho. As pessoas hoje em dia, elas têm um pouco meio de, não sei se é vergonha, como que é, mas não falam, né? Ai, fulano, aquela história, aquela situação que inspirou. Mas a gente acho que tem que viver isso. Acho que quando você traz essa proposta de conhecer histórias, é a gente olhar com carinho e falar, meu, é assim, não é fácil. A gente vai quebrar a cara. A gente vai gastar dinheiro que tem e que não tem. A gente vai começar do zero várias vezes. A gente vai entender que um produto ou um serviço que a gente usava, fazia, caiu, não existe mais, ninguém mais quer. E aí amanhã você tem que aparecer com outra coisa, você tem que estar muito ligado no que está acontecendo. Então, assim, a sua criatividade tem que estar bem bacana. E aí a gente vem para outros pontos, né? Que aí acho que por isso a autoestima sempre mexeu muito comigo. Se você não está bem com você, que criatividade que você vai ter para sair dessa confusão que o mundo tá? Nenhuma. Se você não tá. E aí, quando eu falo feliz com você, não é nem uma questão de, tipo, de físico, de estar com o físico que quer, ou que. Mas é de olhar e falar, putz, eu lutei tanto, eu luto tanto. Sabe, tem uma frase do coaching que eu amo muito, que é o honrar a sua história. Nossa, eu ia falar isso, Fá. Nossa, bem, né? Eu falei, deixa ela terminar de falar, que eu amo essa frase também. Eu acho que ela é realmente transformadora. Quando a gente honra a nossa história, quando a gente para e a gente admira tudo que a gente fez, tudo que a gente conquistou, o quanto a gente já viveu de momentos difíceis, complicados, e a gente superou e a gente sobreviveu. E, então, assim, não é, hoje eu com 35 anos eu honro a minha história. Mas lá, há tempos atrás, não era tão simples assim. Né? A gente se culpa por escolhas erradas que a gente fez. Porque hoje eu não faria essas escolhas. Mas hoje, né, eu já passei por tanta coisa que hoje eu não faria. Há tempos atrás eu não tinha essa cabeça, eu não conhecia essas pessoas, eu não tinha vivido tudo isso. Então, assim, ai, se perdoa, deixa isso para lá. Se você não faria mais, perfeito, segue em frente, você não vai fazer, o sucesso é muito mais garantido. Mas honrar a sua história. Eu acho que tipo, é a frase que o coaching trouxe para minha vida, que fez tudo mudar. Tudo mudar. Assim, uma das minhas paixões do coaching é exatamente isso. O quanto a gente precisa se transformar para a gente conseguir transformar a vida de alguém. Né? Então, assim, para quem me conhece mais a fundo, e coisas que eu acabo e não comento muito nem da minha vida, mas assim, eu venci uma depressão quando eu era muito jovem. E assim, então eu sei o quanto é difícil você carregar esse peso, essa culpa de tudo, o querer agradar a todo mundo, e aí você nunca tá feliz com você, você só enxerga para você só enxerga você com as coisas ruins. E isso sempre tá lá, né? É um atraso literalmente de vida. Então, quando você consegue honrar a sua história, o mundo muda. O universo abre assim, toma, então. Aprendeu a lição, né, garota? Pá, então toma. Não é que vai ser fácil, mas você tipo, começa a pensar assim, putz, mas eu já enfrentei tanta coisa, né? Putz, mas eu já superei isso. Então você começa a ter prazer em ser quem você é, né? Você não quer ser outra pessoa, você se inspira na outra pessoa, mas você não quer ser outra pessoa. Isso, acho que é a frase que
a gente levanta a bandeira dos coaches, né? Mas nessa briga de coaching de verdade. E essa frase, assim, eu acho que ela, gente, escreve e coloca assim de frente para sua cama. Honrar a sua história é o que muda a vida. Fabi, eu ia falar essa frase, né? Mas tudo que a gente passa, se a gente não tivesse passado, a gente não estaria moldado como é hoje, né? Nós não seríamos o que nós somos hoje. E quando eu encontro alguém com uma dificuldade, falando, eu não consigo, eu não sei por onde, eu peço para ela lembrar de tudo que ela já passou. Você já passou coisas piores, aí né, a gente faz aquele exercício, o que você conseguiu? Você fez isso, você fez aquilo, você conseguiu, e por que você está nesse obstáculo que é muito menor do que você já passou na sua vida? Porque, né, assim, nos depoimentos, nas lives anteriores que eu fiz, teve gente que passou por coisas que você fala, acho que eu não conseguiria, né, assim, passar por isso. Mas se você realmente tem uma meta, tem um foco, você tem forças que vêm e você tem a clareza do que você quer, você vai em frente. Então, a sua história, você tem que honrar mesmo, porque é através dela que você está caminhando, inspirando até pessoas, né? E chegando onde você quer. E quando você chegar onde você quer, você vai ter uma meta maior ainda, não é? Porque a gente não vai parar. Não. Esse é o legal. Mesmo, né? Esse é o legal da jornada, né? Porque você chegou, se eu consigo isso, eu consigo tudo. Então, eu ir em pequenas metas, vamos dizer assim, né? E sempre em frente. Eu consegui isso, comemora e vai para frente e pega outra e vai indo. E comemora, né? Comemora. Esse também é o X da questão, gente, comemora. Ai, mas é tão pequeno. Quem diz que é pequeno? Olha o quanto você batalhou para isso. Né? A gente não fica chateado quando uma coisa dá errado. Ai, a gente já abaixa. Por que a gente não comemora o que acontece de bacana, de pequeno que seja, Pequenas né? coisas. Comemora. Vibra mesmo. Assim, acho que a gente Porque precisa. isso gera um estímulo, né, para gente, porque toda vez que você comemora alguma coisa, você quer fazer mais para ter motivos para comemorar, né, para você vivenciar isso. Então vira como um vício, eu quero fazer isso e eu vou comemorar. Você já coloca isso como uma meta. Quando eu conseguir isso, eu vou comemorar desse jeito. Eu vou jantar, eu vou beber uma cerveja, eu vou fazer isso, né? Então, assim, tem gente que faz churrasco aos domingos, é uma comemoração, vamos dizer, né? Simbólica ali da sua semana. Né? Pô, eu consegui, eu trabalhei, eu fui indiretamente, uns inconscientes, né? Fazem isso. E é tão legal, né? Você reúne sua família, você reúne seus amigos e faz o seu churrasco, reúne, você está pronto para segunda-feira de novo. Vamos lá que eu estou pronto para a batalha. Num dos grupos nessa pandemia aí que eu tive de mulheres, né? Um grupo de autoestima, teve um dia que o desafio era se dar algo de presente. Né? Porque a gente fica numa loucura e que a gente acaba não se dando nada de presente. Então, assim, aí foi muito bacana que, tipo, teve meninas que compraram uma questão de barca de comida japonesa que fazia muito tempo que não comia. Teve gente que comprou vinho, teve gente. E assim, e era uma coisa tipo para fazer sozinha. E bem isso. E para comemorar a vida, para se dar de presente, né? Para o prazer das comemorações mesmo. Seja com várias pessoas, com os amigos, com família, com o parceiro, com a parceira, e neste momento de quarentena, até nós mesmos. Então, Sim. assim, é um carinho que a gente faz pra gente, né? Então, é muito legal esse negócio assim, estipula um dia do mês, se dá um presente. E quando a gente fala se dá um presente, não é nem um presente caro. É algo que te dá prazer, né? É algo que vai, tipo, naquele momento, você inconsciente, você está registrando o quanto você é importante para você. Porque a gente só dá presentes e a gente só comemora coisas com pessoas que são importantes para nós. Assim,
Então, se a gente está comemorando com a gente está dando um presente para a gente, lá no meu inconsciente, quem é importante? Eu sou importante. E assim, e se eu sou importante, com certeza eu vou conseguir fazer todo mundo que está ao meu redor feliz. Se eu não sou importante para mim, não adianta você lutar e querer que outra pessoa seja feliz ou atinja essa sua expectativa. Porque é lá dentro, né? Tudo começa ali. Por isso que eu falo assim, a sua comemoração, é o seu presente. Você é o centro do universo, literalmente, assim. Né? Você precisa ser esse centro para que você consiga fazer todos em volta felizes, assim, todos bem. E se a gente for pensar, a gente passa muito tempo sem querer agradar a gente. Não é? Mas a gente espera presente dos outros. É. Ah, eu aceito também, viu? Presente dos outros eu amo. Não, Amo. com certeza. Presente é sempre Também muito pode, também bem-vindo. pode, também pode, né? Também pode. Mas, Fá, Isso você até falou nas uma coisa. questões de relacionamento, a gente fala muito assim, né? Tipo, faça você feliz, que aí com certeza vai estar muito mais fácil fazer esse relacionamento feliz. Pode falar, que eu te cortei no. Tá. É assim, você falou uma coisa legal, é primeiro a gente, né? Porque o que acontece? A gente vamos dizer assim, a gente é criado num conceito de que você tem que agradar o outro, né? Você tem que, quando você é criança, cumprimenta a sua tia para não fazer feio. Você nem quer cumprimentar a sua tia, né? Porque você está, sei lá, você não queria estar lá, mas você cumprimenta porque você tem que, faz isso por causa daquilo, faz a comida porque o fulano gosta. Então você está sempre agradando os outros. Faz isso para o seu filho, para o seu marido, para o seu amigo, porque senão eu vou fazer, senão ele vai ficar bravo comigo. Então você está constantemente agradando outros. Você tem um trabalho, você faz para não levar bronca ou para, enfim, você está sempre fazendo para os outros, né? E aí é até estranho algumas pessoas também em processo de coaching falar fazer alguma coisa para mim. Como assim fazer alguma coisa? Eles até não entendem, porque é uma coisa tão natural ele pensar sempre no outro e fazer para o outro e nunca pensar em si, naquele processo automático, estou sempre pensando no outro, estou sempre pensando. Tem mães que ficam felizes porque só pensam nos filhos e não pensam nela, tudo é para o filho, né? Tipo, eu tenho a maternidade, eu desisti. Eu tive filho, não tenho mais relação com meu marido, né? É muito estranho isso, né? Então é muito importante esse autoconhecimento, se gostar e colocar você em primeiro, porque a partir do momento que você está bem com você, você se ama, você está consciente do que você gosta, do que você não gosta, das suas emoções, você faz muito melhor, muito mais bem para o outro. E as coisas saem melhores E e isso, mais fáceis. e isso é tão louco que quando você fala, tipo, para a pessoa fazer alguma coisa para ela, ou tipo, o que deixa ela feliz, principalmente as mães, elas já envolvem o outro, né? Sim, Então eu fico, não, mas isso me deixa muito feliz. Eu fico muito feliz quando eu faço para o outro, tá? Mas quando você faz para você, o quê? Quer ver? Quando a gente pede para a pessoa puxar, não faz alguma coisa para você essa semana, para você. Ela eles não já tem sabem, essa dificuldade. não Né? Então, assim, tem. é até bacana para quem está acompanhando, pega isso para você. Então, esta semana que está começando, eu vou fazer Claro, uma coisa por mim, que me dá prazer, que eu quero. Já é difícil a gente pensar no que é que a gente quer fazer, de tão ligada a todo mundo que a gente está. os Isso outros. já é difícil. Mas é importantíssimo, importantíssimo. Acho que isso para todas as relações, Ó, o todas, Navas aqui profissionais.
Ó, o Navas aqui está falando que pensar em si parece egoísmo, quebrar isso é muito difícil, e ele tem razão. Quando você pensa em si, você já escuta do outro. Ele fala, eu não vou fazer, por quê? Porque eu não quero. Nossa, como você é egoísta. Só pensa em você, né? Mas aí a gente já tem que quebrar essa questão, assim, tipo, são as benditas das frases, né? Então a gente escuta frases e a gente coloca isso como negativo. Então, quantas vezes a gente ouviu que, ai, fulano só pensa nele? É, E isso é péssimo. péssimo. O péssimo é se você coloca para fazer mal a alguém. Então, assim, eu tô tão preocupada comigo que eu consigo fazer mal para uma pessoa. Esse é o problema. Agora, Sim. quando eu não faço mal para o outro, eu tenho que estar em primeiro lugar. Eu, né? Então, assim, é lógico que a gente vive em grupo, em comunidade, né? A gente tem, assim, tem que manter uma boa relação com as pessoas. Isso faz com Muito que a mais gente vai agora na equilibrando. pandemia, né, Fá? Muito Todo mundo mais na trancado dentro de pandemia. casa, tendo que aprender a lidar com as manias, com os vícios das outras Oh, meu pessoas. Deus. A gente está num nível de estresse aqui, aqui, né? Então, assim, a gente não está saindo para extravasar. Então, tudo isso tem um impacto, assim. Mas a gente tem que olhar um pouquinho para a gente, sim, e ir para o nosso lado. Então, assim, o que é egoísmo? Você não faz tudo para todo mundo o tempo todo? Então, você abrir mão sempre do que você quer é egoísmo? Então, peraí, já tem frases aí, os autossabotadores aí que a gente tem que resolver, né? Não é fácil, né? São decisões que não são fáceis. A gente abrir mão de fazer pela nossa família, não sei o quê, para se colocar em primeiro lugar, a gente mesmo já se sente mal. Mas é um trabalhinho que a gente tem que ir fazendo sim. Aquela história, sinceridade não é grosseria, né? Eu não preciso agredir o outro para falar que eu não quero aquela situação. Então, assim, eu posso falar de uma maneira amigável, doce, para o outro entender. Então, são coisas que eu vou ponderando. Mas, enquanto a gente não se coloca em primeiro lugar, a gente vai sobrecarregando, 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 e um vai espanar. Alguns fisicamente, outros mentalmente, alguns um surto na rua, mas em algum momento você vai espanar. Isso não tem muito como fugir, né? A nossa sorte é que agora se fala de inteligência emocional, né? Tem toda essa. Existe um apoio, existe. Hoje se fala sobre isso, então hoje é mais fácil as pessoas é, aceitarem e quererem essa mudança. Mas tem que mudar não é fácil, nem um pouco. Mas ainda existe muito preconceito. O pessoal fala, que inteligência emocional, isso é frescura, isso é coisa para. Antigamente não tinha isso, né? Estresse, inteligência emocional, ansiedade, não, isso é coisa da cabeça, vai, trabalha, vai, faz as coisas que isso passa. Tipo, acham que é meio frescura isso. Você É ainda falta de encontra ocupação, né? pessoas. Falta o que fazer, vai se ocupar, né? E tem gente que não vê isso, que nem mais ou menos no mercado que eu trabalho do comércio, a gente vê muitos lojistas, empreendedores assim, que ainda não entendem que você tem que formar o seu time, entender de inteligência, os seus gestores têm que ter inteligência emocional para lidar com o time e conseguir extrair deles o melhor deles, né? Entender o perfil de cada um. É muito difícil isso ainda hoje em dia. Acha que é de uma outra maneira, como antigamente. E as pessoas que estão lá dentro também, se você vai falar sobre isso, eles acham que é frescura, né? Sempre foi assim. Então ainda há muita barreira. Assim como você enfrentou, né, quando você abriu o seu negócio ali com o mercado erótico, né, com o mercado sensual, né? Isso daí também é uma baita barreira. Hoje em dia as pessoas achavam isso, tem vergonha de ir nesses lugares, né? Tem vergonha de E comprar. Mas hoje em com esse dia, mercado, a barreira é tipo, é muito maior, né? Porque sim,
as pessoas confundem as coisas. Você tem que... Eu, quando entrei nesse mercado, eu já entrei com um propósito, porque eu já trabalhava com a questão das mulheres. Ô, Fá, Mas... você Oi. não, você não contou como é que você... o que te chamou a atenção nesse mercado? Porque você veio também, veio de CLT, né? Trabalhava. E Sim. quando a gente se conheceu, você falou, ah, não, não quero mais CLT, Deus me livre, não quero mais, e você foi empreender. O que te fez sair disso? Ó, eu já trabalhava um pouquinho com os produtos sensuais, meio que com uma renda extra, porque eu já trabalhava com as terapias, né? Então, eu trabalhava registrada ainda, trabalhava no marketing e, e fazia um free com um grupo de terapeutas, tudo, porque era a parte que eu gostava. E aí eu comecei a ter alguns impactos dentro de algumas empresas que eu trabalhei e foi a última que determinou mesmo isso. E depois a gente aprende que quando os nossos valores não estão de acordo com a empresa que a gente trabalha, não adianta insistir, porque você nunca vai estar satisfeito. E aconteceu um problema lá dentro, assim, que eu percebi que aquilo, por mais que eu tentasse entender, ver o outro lado, tal, aquilo ia muito contra os meus valores. Muito. Então, assim, eu nem tinha muito a ver com aquela situação, como eu acabava lidando com atendimento ao cliente, então isso passava por mim, mas os valores iam muito contra. Foi naquele momento que eu falei, não quero mais. Não quero, não quero. Eu quero ser livre para colocar as minhas ideias, eu quero ser livre para trabalhar com os meus valores. E muito dessa questão das terapias, que era para onde eu queria ir. Aí, uma vez, eu decidi que eu ia estudar esses benditos desses produtos, que vinha tudo nessa embalagem como gel de massagem, e não tinha definição de porcaria nenhuma. Falei, quero saber o que está acontecendo aí. Me meti numa feira de produtos sensuais, uma feira dentro de um... Não vou lembrar o nome da feira, mas era uma feira muito pequenininha, assim, dentro de um hotel e tal. E aí eu vi algumas palestras. E entre elas era uma palestra até da Thaís Plaza, que quando eu olhei aquilo, falei, é isso que eu quero. Pronto! Assim, por que eu continuo me desgastando e dando estresse, dando treinamento em empresa? Que eu preciso falar com as pessoas. Eu preciso mudar isso. E aí aquilo acendeu uma luzinha. Aí, enfim, eu fui fazer um curso em Piracicaba. E aí, quando eu fui para Piracicaba, eu recebi um convite da Miriam, linda, amiguíssima minha hoje. E aí eu fui fazer a primeira palestra representando uma marca de produto sensual. Aí, quando eu fui fazer essa palestra, eu falei assim, então, peraí. É esse mercado que eu tô gostando, é isso que eu quero. E aí eu fui me envolvendo muito nesse mercado. Então eu entendi também que tudo que eu vivi antes era um aprendizado e que eu dava treinamento de atendimento ao cliente nas empresas, meio que foi, né, uma escadinha só. E aí até o momento que eu me vi num auditório dividindo um palco com pessoas que eu acho fantásticas, assim, do mercado mesmo, palestrando. E aí eu não larguei mais essa área, assim. E aí fui conhecendo mesmo essa questão dos produtos, fui atrás, fui em informação. Teve sempre muito preconceito, né? Eu ia Então, perguntar isso. Você não teve medo do preconceito, de largar, assim, desse mundo novo e do preconceito mesmo, né? Porque qualquer pessoa que você fala já reclama, nossa, né? eu Nossa. acho que eu não tinha me dado conta. Eu acho que, tipo, eu fui tão na questão do que eu queria e que ali a gente podia resolver relações, ali a mulher podia se descobrir. E por que que vem escrita essa bendito gel de massagem nesse produto, que na verdade não é gel de massagem, ninguém vai usar isso para Deixa, massagem.
Não é? E eu fui tanto nisso que eu não me dei conta que existia um preconceito. Eu me dei conta do preconceito quando eu já estava no meio do caminho. E às vezes até preconceito meu mesmo. Então, assim, que não chega a ser preconceito, mas tipo, uns tabus, né? Então vamos pensar que eu que trabalhava lá, tal, não sei o quê, de repente começo a vender produtos eróticos e aí os produtos chegam na minha casa. Eu não tinha loja, né? Então eu recebo esses produtos na minha casa. E aí eu vou abrir esses produtos, eu vou tabelar os produtos, eu vou. Então, esses produtos estão circulando na minha casa. E aí, assim, a tranquilidade dos meus pais com isso também foi muito bacana. É lógico que eu percebi alguns receios, algumas coisas, mas foi bem bacana. Eu sei que eu tive que lidar com situações de família, de amigos, de maridos de cliente, já teve comentários grosseiros, eles confundem as coisas, vira como se fosse uma prostituição, então assim, mas eu sempre tive tão claro na minha cabeça qual que era o meu propósito com isso, que eu simplesmente ia, assim. E eu sempre tive o apoio das pessoas mais importantes para mim. Então, assim, eu sempre tive os meus pais, minha irmã, meu sobrinho entendendo, o namorado entendendo, apoiando, mesmo quando falavam, às vezes, até para ele. Nossa, mas você tem uma namorada que trabalha com sex shop? Então, assim, a gente ainda escuta isso, né? Eu, não é muito simples para as pessoas entender essa questão ou aceitar, mas eu brinco e assim, eu tive uma palestra que foi numa grande marca e a gente nem fazia live na época e a pessoa fez e eu falava de sexo anal, explicando algumas situações sem saber que minha mãe e meu pai estavam assistindo a live. Quando eu cheguei em Ai, casa, eu ai, tive essa ai. notícia. Minha mãe falou, eu mostrei pro seu pai a sua palestra. Eu falei, ai, nossa. E aí o meu pai virou para mim e falou assim, filha, você fala tão bem. Tão bonito. E você falando que as pessoas têm que acreditar nos sonhos, porque era uma palestra que era explicando os produtos para revendedores, né? Então, assim, era como vender aquele produto de sexo anal. Então, eu dava dicas para vendedores. E é muito isso, né? O vendedor trabalha muito com isso, com a Sim. expectativa, com o que a pessoa quer daquilo. E aí, quando ele falou aquilo para mim foi muito importante. Porque quer dizer que eu consegui passar a mensagem muito além da sexualidade. Quer dizer, então, que assim, que eu falei o que eu tinha que falar, que, que o meu intuito não era a putaria, vamos falar assim, é que Uhum. existem pessoas, sentimentos, relacionamentos ali em jogo. E aí, tipo, esse foi o feedback que eu falei, pode ir, Fabi. Pode Agora ir, vai, que se né? o papai Agora vai. entendeu, todo mundo entende. Papai aprovou, agora eu vou voar. É exatamente isso, assim. E aí são as pessoas mais importantes, né? Você vai se preocupar com o marido da cliente que veio reclamar, ou que julga. Ah, mas você não namora, né? Oi, estamos falando do produto, né? A minha vida não faz parte, mas porque tem o julgamento, né? Muito grande. Ah, a Fabiana tá onde hoje, sábado à noite? Ai, palestrando em casa noturna, lá com um monte de gogogói. Ah, vai a imaginação do povo, né? Mas Aí a gente tem duas escolhas quando né, a gente vive isso. Ou você para, porque a opinião do outro tá te incomodando, e aí você trava e você para, e aí você volta lá para o escritório e vai fazer o que você fazia antes. Ou, meu bem, tampa aqui e vai, você sabe o que você quer, e pronto, né? São seus valores, a sua vida. Então, tampa aqui e vai.
Mas é justamente isso que eu queria que você falasse, porque quando a gente tem claro o que a gente quer, o que a gente realmente, a gente não vê os obstáculos, a gente vai e tendo pessoas que a gente realmente tem importância na nossa vida nos apoiando, aí não tem. Só que tem pessoas que se importam com o que os outros falam e paralisam, ficam com medo, ficam preocupados, né? Ali, só que quem que vai pagar suas contas? Quem que vai superar os seus medos? Quem que vai te acalentar se você ficar doente? Vai ser eles? Ou vai ser o teu propósito, o que você construiu, a tua jornada, né? Então, é isso, não olhar para o que os outros falam. O preconceito está na cabeça de cada um, né? Está de cada um. A gente Exatamente. numa outra live que a gente fez, eu falei, a gente falou até, eu tenho uma amiga, ela é negra, ela falou, quando ela me falou do preconceito sobre os negros, né, eu não tinha essa visão, porque é tão claro para mim, eu não tenho preconceito, eu tenho, minhas melhores amigas é uma boliviana, uma negra, uma japonesa, então assim, eu sou bem eclética, né, branca, loira, então, eu nunca tive isso. E quando ela falou desse olhar, eu parei para pensar, eu falei, nossa, quando você não tem, você não vê, né? E ela falei, quando ela me falou que ela sofria isso, eu falei, não, imagina. Ela falou, não, porque você é branca, você não vê. Aí eu parei para pensar a mesma coisa. Isso. Quando a gente tem um propósito, você não está vendo o que o outro está falando, o que o outro está pensando, você não está preocupada com isso. Você quer fazer o negócio acontecer, você quer ajudar o outro. Isso te dá um prazer que não é dinheiro. Não é além disso. É lógico que o dinheiro é importante, a gente quer ganhar dinheiro, né? Precisa do dinheiro, mas Sim, não é, ele é um meio, né? Igual a gente falou, para chegar no fim, da gente ter aquela satisfação pessoal de ajudar o outro, porque os cosméticos ajudam na relação, né? Os produtos ajudam na relação, ajudam a pimentar a relação, ajudam a reconciliar uma relação, ajudam uma pessoa que está sozinha. Então, o propósito é ajudar o outro, a transformar o outro, né? A fazer uma coisa melhor, um relacionamento melhor. Só que as pessoas não veem isso que a gente vê. E ficam vendo de outras maneiras, igual você falou, né? Com preconceito, achando pornografia. Pornografia é diferente do que você faz, é total. outra coisa, né? E eles confundem e fazem uma meleca na cabeça. E que o que a gente tem que entender é que, assim, que isso é problema deles. Sim, Nunca foi o meu objetivo tirar isso da cabeça deles. Porque também, sim. assim, é um desgaste que não precisa. Então, eu vejo que às vezes as pessoas estão insistindo em convencer alguém que não quer ser convencido daquilo, Não tem que né? querer. Então, assim, não, deixa de lado e fala assim, eu tenho muito claro o meu propósito. Para mim é maravilhoso quando uma mulher vem e fala assim, nossa, Fabi, eu não conseguia tal coisa, eu fazia tempo que eu não sentia tal coisa e putz, funcionou, deu certo. Quando você consegue ajudar alguém a criar um momento delicioso, quando você sabe que você recupera relações. E relações às vezes internas mesmo, assim. Sim. Meu público, ele é muito diversificado. Então, assim, eu tenho clientes que são senhoras de mais de 70 anos que vêm comprar vibrador como, tipo, não, ninguém tem nada a ver com isso mesmo, e eu compro e Certo. pronto. Como eu tenho gente que vem comprar produto que parece que é contrabando, sabe? Tipo, tira da caixinha. Não, só me dá a embalagem que eu vou pôr no bolso. Põe na bolsa, É escondido. é uma coisa que é, tipo, mega escondidinho. E, E tá tudo bem, né? né? Tá tudo As bem. pessoas têm que fazer quando se sentem à vontade, pronto. Então é também não dar ouvido e nem tentar convencer que eu tenho razão, porque o meu produto é. Não, porque o meu trabalho. Não, gente, ai, cada um no seu tempo. É ele que está perdendo ali, não somos nós. Então, vai gastar energia com o que vale a pena. Né? Então, assim, foca no que você quer, E quadrão vai. dos sonhos lá mesmo, né? A casa que eu quero, a vida que eu quero, é isso que eu quero para mim, e vai, e vai. Vai ser difícil de qualquer jeito, então vai.
Fá, tem uma frase que eu gosto de falar que é assim, se a pessoa acha, se você acha que está certo, você está certo. Se você acha que está errado, você está errado. E se você acha que você consegue, você vai conseguir. Se você acha que você não consegue, você também não vai conseguir. Então sempre você está certo. Você tem que fazer acontecer, você tem que colocar a frase ao seu favor. Né? Então você tem que usar as coisas, o que você faz, o que você fala, sempre ao seu favor, porque senão sempre vai estar certo. Motivos para desistir não faltam. Não faltam, né? Para ninguém. Para qualquer carreira, para qualquer pessoa, para qualquer momento. Se a gente for listar todos os motivos que eu tenho para desistir, infinitos. Então, foca nos motivos que você tem para continuar. O porquê você quer. Qual que é o caminho que você está traçando. E foca mesmo. Nem parece que a gente já ficou falando tudo isso. Nem parece. Ó, vou falar alguns comentários aqui só para a gente ver aqui. Propósito acalado. Oi, Dedé. Propósito é tudo, ela falou. O Navas 2101, você é uma mega profissional e isso derrubou o preconceito. Sua determinação fez toda a diferença. A Dedé falou, sexo ainda é tabu. Aí o Navas falou assim, não conta isso não. Na hora que você falou do... conta essas coisas não, é que você está entregando ouro aí. É família, ela sabe. O preconceito ainda está muito presente em todas as situações, o Navas falou. E se você não ama o que você faz, bom, é isso aqui. O pessoal está falando aqui, comentando bastante aqui. Pessoal, muito obrigado aí pelos comentários, por vocês estarem aqui. Se tiverem perguntas aí, podem fazer. Se você não ama, se você não se ama, não ama ninguém. Verdade. É verdade isso daí. Fala do livro, tá falando aqui. O livro tá aqui, tá até aqui do lado, é que a gente vai falando tanto. Deixa eu ver se ele aparece. Tá, dá para ver. O grande livro do amor. Sensacional. O grande livro do amor e do sexo. São vários profissionais falando sobre sexo, sobre amor próprio, sobre a questão da autoestima. E vamos fazer o seguinte, então, que vamos sortear um com os participantes aí da live. Amor! Presente! A gente coloca aí direitinho, então amanhã a gente já coloca aí no seu perfil, coloco lá no meu também, e a gente sorteia um livro. Olha, nem esperava isso. Gratidão, Fabi. Valeu. Surpresa, minha, pelo convite. E aí a gente coloca aí. A Dedé falou que quer, a Kelly falou que quer, o Navas, a Calu Brasil quer, eu também quero, todo mundo quer. Você já ganhou o seu. Oba. Vou mandar um para você. E aí a gente sorteia um aí que é um conteúdo bem bacana, assim. De amor próprio e o quanto isso interfere na nossa sexualidade mesmo. Fábio, me perdi no horário, não sei quanto tempo que a gente está aqui, estou preocupada já com o horário que a gente fala para Dedéu. Né? Então, são 22h29, daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Fala os seus contatos e sua mensagem final aí, pessoal. Gente, acho que é muito isso, é acreditar, e a frase que acho que fica hoje mesmo é honrar a sua história, porque as diversidades vão acontecer, né? E quando a gente tem isso claro, quando a gente se ama, a gente tem mais força para seguir em frente aí. Que eu quero deixar o meu muito obrigado, foi uma delícia bater esse papo com você, que a gente possa fazer mais vezes. Acompanhem no Instagram do Fabi Navas Descubra-se, a gente deixa aí marcadinho. Sempre um pensamento e uma frase muito positiva. Depois eu vou deixar um post direitinho do endereço do espaço, da loja online e tal. Mas, assim, muito, muito obrigada. Assim. Encheu o meu domingo de
Motivação para segunda-feira. Vamos fazer um domingo diferente, né, gente? Ali, falar coisas boas, inspirar a gente, para que a gente comece a semana aí mais inspiradas e bem ali. A Dedé falou que já te segue, o Ai, pessoal está dando linda. aqui coraçãozinhos, o De Almeida falou que já tem o livro autografado, a Kelly falou sucesso para você, a Lil falou ganhou dela também e adorou. Ai, que lindo. Adoraram, vocês são maravilhosos. Gratidão, gente, gratidão. O vídeo vai ficar gravado no meu IGTV também, com o endereço da Fabi. Nos sigam.